eu vejo que a gente ainda tem sistemas precários, tem 300 milhões de regulações, legislações, um monte de coisa, que isso muitas vezes atrapalha até o auditor também, no trabalho dele, né? Não é? Isso, veja, em plena era da tecnologia, a Receita Federal, né, que eu conheço bem de dentro, ela tem uma tecnologia avançada, inclusive mais do que outros países. Né? Eu nem sabia disso. É verdade. Hoje lá tem um computador que é o T-Rex, lá, que diz que em frações de segundo ele cruza milhões de informações das pessoas. Sim, né? mas ele dá o adequado tratamento tributário? Aí onde é que está? Precisa do auditor para fazer esse tratamento. Exato. Mas então, por que com isso ainda tem essa série de obrigações para os contribuintes, para as empresas? Né? Porque isso tem um ônus, além da carga tributária, um custo tributário de elas cumprirem todas essas obrigações. Então, foi uma das coisas que eu coloquei. Porque Estado quer uma coisa, a União quer a mesma coisa, e o município quer a mesma coisa, e não junta tudo num canto só, e eles que vão atrás lá no serviço, no banco de dados. Eu digo, olha para o banco, você bota um cartão na China, imediatamente recebe um SMS, sim, o dinheiro foi tirado de sua conta do Brasil. Não, e o Pix ensinou isso pra gente. Pois é. Então, por que não fazer isso para o contribuinte? Não, e por que, por exemplo, a gente não fazer como o Uruguai? Eu não vou nem para os Estados Unidos. O Uruguai tem o IVA. Por que não a gente não tem um imposto único? Não é possível? Porque isso não reduziria muito? Olha, João, aqui no Brasil, nós temos 5 tributos, que é uma coisa que eu estou trabalhando muito, no sentido de esclarecer a população, inclusive os próprios parlamentares, a imprensa. Hoje mesmo dei uma entrevista sobre isso, que todo mundo acha que a reforma vai ser, vai simplificar. 5 tributos vão ser transformados em 2. Não. 5 tributos serão substituídos por 7. Meu Deus. E durante 10 anos vamos ter 12. Mas você não concorda que você tem um imposto único? Absurdo. É absurdo. Mas não seria melhor? Pois até para o auditor? Pois é, seria bom, mas imposto único, simplesmente, ele é o mais injusto com a pessoa mais pobre. Entendi. Por quê? Porque ele vai se acumulando na cadeia, todo mundo fala, não, mas é 1%, 2%. 1%, 2%, numa cadeia grande, chega muito alto para o consumidor final. E aí, quem é mais punido? A população de mais baixa renda, que consome mais do que investe. E qual é a solução? Veja, a solução seria o quê? Simplificar as regras. Porque o que nós temos hoje, a complexidade, é exatamente o seguinte: qualquer delegado de receita, qualquer chefe de seção faz uma portaria, o presidente faz milhares de decretos. Agora mesmo acabou de sair lei, e você que é contribuinte, você tem que ir lá entender, aplicar e pagar. Então, isso está errado. Tinha que ser realmente uma coisa simplificada. Então, tínhamos que ter um sistema tributário no Brasil que fosse simples, não para o fisco, mas para quem paga. O Simples Nacional é assim. Tá. Veja, realmente, o Simples Nacional é assim, simplificou e, no entanto, não é o único imposto. Mas eu queria lhe perguntar o seguinte: o que está vindo de lá? O que está nesse projeto de lei? Veja, já passou a emenda da Constituição, né? E aí o que é que acontece? A maioria das coisas foi jogado para a regulamentação da lei complementar. É isso que a gente está trabalhando agora, como é que vai ser essa regulamentação. Acontece que o Brasil, nós temos a União, os tributos federais, os estados, 26 estados e o Distrito Federal, com os impostos estaduais, e os municípios, 5.680 municípios. Todo mundo legislando. Cada um no seu interesse. E cada um no seu interesse. Então, vamos simplificar tudo lá agora na emenda constitucional? Mais ou menos. Por quê? Se fosse o IVA, como é na Europa, por exemplo, seria um IVA só, vai lá no produto, paga no destino, o IVV dos Estados Unidos, você comprou, vem lá, 10% aqui, você está sabendo o que é. Porque, veja, isso só são tributos sobre o consumo, sobre o produto que você compra, para comer, para vestir, para calçar. É imposto único, vai estar lá 7%, isso. 10%. É diferente, porque fora isso, ainda tem imposto sobre a renda, tem outros tributos. Mas o imposto sobre o consumo. Mas não, o nosso era para simplificar, mas cada estado poderá ter sua alíquota, cada município poderá ter sua alíquota, e a gente vai pagar o quê? A soma dos 3 em cada município. Ou seja, vai continuar muitos escritórios tributários com muito trabalho. Pois é, infelizmente, mas como cidadã, eu não gosto disso. Até porque é importante que se diga isso como cidadã, e como você também tem um papel importante, uma voz feminina, você ajuda muitas mulheres também, até porque a gente já vai falar sobre isso, tem livros, inclusive, mas você tem um escritório. Você tem um escritório tributário, né, que é grande, que é o escritório tem em Recife, aqui em São Paulo, né, e você tem vários advogados trabalhando. Mas meu escritório é boutique, tá? Eu não tenho assim uma variedade de causas que eu pego causas complexas, num valor razoável, e tem o seguinte, focado nisso aqui. Se o direito é bom, eu digo, ó, tem muita chance, se o direito não é bom, eu digo, ó,
Vamos para uma transação. Essa foi a grande evolução do Brasil. Foi a transação, né? Transação tributária. A possibilidade de você sentar com a Fazenda Pública e discutir o seguinte, ó, devo isso, aí veio uma lei. Só para você ver, em 2009 a gente batalhava por essa lei e todo mundo dizia, essa é a lei do sonegador, não se foi aprovada. Em 2019, finalmente foi aprovado. E hoje a gente praticamente lá no escritório, 1 a 2 por semana. Seguinte, a pessoa tem um grande débito, a gente estuda o débito dela, vê se é devido ou não é devido, o que não é devido a gente parte para outra questão, e o que é devido senta com a Fazenda, devo, não posso pagar. Na Procuradoria, no caso. Procuradoria da Fazenda Nacional. Receita Federal tem, mas ainda não regulamentou. Eu estava semana passada até com o pessoal. Minha gente, vocês estão perdendo espaço. A gente precisa começar a fazer. Porque daria velocidade, inclusive, até no próprio sistema. Né? Claro, inclusive antes de ter... Porque, veja, tem causas que demoram 20 e 30 anos. Né? Agora, mais receita para o Estado, mais rápido. Arrecada mais rápido, um pouco menos, mas arrecada rápido, o contribuinte fica em dia, porque o contribuinte sério, ele não quer sonegar, ele quer pagar as obrigações de uma forma simples. Né? Então, esse contribuinte é que merece ser visto de uma forma diferente e não colocado na vala comum igualzinho um fraudador, um sonegador.